Programa Coma Bem hoje em mais uma edição e aqui hoje a gente tem uma convidada muito especial. É uma professora do curso de nutrição, aliás, uma grande professora, uma grande pesquisadora que trabalha com diabetes. Tá? Professora Elisângela Colpo vindo hoje ao programa falando de uma semente muito especial. Professora Elisângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa, né? O programa da nutrição, aqui na UFN TV. Às vezes a gente se atrapalha, mas não tem problema, tá? Professora, seja muito bem-vinda. E a gente tem verificado a sua imensa dedicação à pesquisa, tá? E a pesquisa realizada com o quê? Uma pesquisa diretamente realizada com um grão, e um grão muito importante. Eu lembro, professora Elisângela, há uns 15 anos atrás, até falei com o professor Tiago Mussói, nosso professor, disse, olha, isso aí vai dar samba, nós vamos aprender muito sobre isso. Elisângela, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É um prazer, né, mais uma vez, estar aqui no programa para falar um pouquinho sobre essa semente que eu, cada dia mais, sou mais apaixonada. Estou mais apaixonada por ela. Acho que a nutrição traz isso, não é, Elisângela? A nutrição, ela traz pra gente essa paixão pelo alimento. Tudo que a gente pensa dos benefícios que um alimento causa às pessoas, tá? Em relação a elas serem mais saudáveis ou até modificar algum estado, um estado não tão adequado em relação à saúde. Não vou falar em patologias aqui, mas ela tem uma função muito importante. Então, quando a gente estuda, lá no início do semestre, quando a gente estuda nutrição humana, tá? A gente estuda carboidrato e dentro do carboidrato, um dos carboidratos complexos é a fibra, tá? Então, fala um pouquinho da tua pesquisa, e nós sabemos que a UFN TV fez um programa maravilhoso sobre essa pesquisa, e junto com a Universidade Federal de Santa Maria também, junto com os nossos acadêmicos. Mas eu queria falar algo bem importante, pessoal. Quando um professor, tá, utiliza a pesquisa e coloca na formação do aluno, dá oportunidade para o aluno, não simplesmente, não vou dizer que seja simplesmente não ficar dando orientação, mas estudar a fundo um alimento. Aí esse aluno brilha o olho e ele entende o que é o alimento e o que é a saúde. Conta pra gente um pouquinho por que optar por esse grão e fala um pouquinho das propriedades pra gente. Bom, então a gente iniciou fazendo, né, um trabalho sobre a linhaça com a mestranda Laureana, que ela adicionou linhaça no pão. Inclusive ela veio aqui no ela veio falar nosso programa. E aí a gente teve resultados bastante satisfatórios, assim, que a gente observou, então, que a glicose sanguínea dos pacientes diminuíram. Isso em relação ao paciente diabético especificamente? Em pessoas com diabetes tipo 2. Então a gente teve efeitos benéficos em relação a essa semente. E aí a gente quis continuar trabalhando com a linhaça. Então eu pensei assim, eu digo não, então inicialmente, como a gente precisa trabalhar um pouco esse resultado, quais são as propriedades da linhaça, por que aconteceu tudo isso, todos esses efeitos benéficos com o paciente, o que tem a linhaça por trás disso? Será que ela só tem fibra? Será que ela só tem ácidos graxos, como a gente muito fala, né, na literatura? Sim. A gente traz isso na literatura. Então a gente acabou fazendo um projeto para avaliar exatamente as propriedades nutricionais da semente de linhaça. Toda a composição nutricional. Tanto a linhaça marrom como a linhaça dourada. E aí nós analisamos, por isso a parceria então na Universidade Federal de Santa Maria, a gente acabou analisando ácidos graxos, então assim, perfil de ácidos graxos, porque a linhaça ela realmente... Qual é o tipo? Eu vou te interromper. Claro. Qual é o principal ácido graxo que está ali, que a torna uma vedete, que a torna uma estrela? Maravilhosa. Essa linhaça. Ômega 3. Meu Deus, né? que Porque maravilha. assim, ó, e daí por que eu ressalto o ômega 3? Porque se a gente for pensar hoje, nós temos pouquíssimos alimentos, fontes ricas de ômega 3 na nossa alimentação. A gente não tem uma quantidade grande assim para a gente consumir diariamente o ômega 3. Nós temos nos peixes de água fria, mas a gente sabe que não temos acesso e a realidade do paciente é bem diferente, né? A gente não tem esse costume de comer peixe pelo custo, né? Por não ter tanta facilidade de aquisição. E aí a gente começa a ficar com menos fontes possíveis aqui para a gente consumir. E a linhaça,
a linhaça, ela é rica em ômega 3. Eu posso falar isso porque a gente viu no perfil dos ácidos graxos. Ela é rica em ômega 3, ela é rica em ômega 9. O mesmo do azeite de oliva. Exatamente, que é um outro ácido graxo maravilhoso, né? Tem uma ação anti-inflamatória, ação anti-inflamatória, anticancerígeno, enfim, muitas propriedades também nutricionais super importantes. E a linhaça, ela é produzida aqui. Então a gente tem assim, na região sul, nós temos uma grande produção. Tu sabe mais na ou menos, região noroeste ali do Rio Grande do Sul. No Paraná, nós temos muito. Sudoeste do Paraná. Nós temos essa região ali norte, né? Eu acho que ela tem ela é muito cultivada ali. Olha. No Paraná também, ela tem uma grande produção. Então, é um alimento, é uma semente que ela é produzida, cultivada aqui na nossa região, né, na região sul. E, então, isso faz com que ela, tu vai no mercado, o acesso é facilitado, porque a gente dificilmente não vai encontrar no mercado, na nossa região, a linhaça. E, o mais importante, ela não é cara. Professora, quanto está o quilo de uma linhaça, por exemplo, se existe diferença de custo entre uma linhaça marrom e uma linhaça dourada? Mais ou menos assim, até ontem eu fui dar uma pesquisada para eu me atualizar assim, mas é mais ou menos isso mesmo. Em torno de 500 gramas, que é um pacote, assim, que geralmente ela vem em 500 gramas para a gente comprar, ela está em torno de 12 a 15 reais. Isso varia bastante em cada supermercado. E quanto duraria um pacote de 500 gramas, tendo uma dosagem... Olha só o que eu estou perguntando, professora. Gente, a professora pediu para mim, não me faça pergunta que eu não vou saber responder. Isso aí é programa Coma Bem. É essa liberdade que a gente tem de falar. Mais ou menos qual seria a dosagem ideal? Acho que a gente tem que falar sobre isso. E esses 500 gramas, quanto tempo duraria? Como eu devo conservar? E depois a gente vai falar coisas mais específicas. Mas assim, ó, isso é bem importante essa tua pergunta mesmo, porque assim, não existe uma dosagem, uma recomendação, mas a partir dos trabalhos que nós estamos fazendo, a gente está percebendo que, aí pensando na pessoa que tem diabetes, que precisa controlar o açúcar no sangue, né? Em torno de 3 colheres de sopa, mais ou menos. Ao dia, né? Porque se a gente for pensar, uma colher de sopa tem em torno de 10 gramas, mais ou menos. Então, o que a gente está recomendando... Ó, pessoal, dê uma olhadinha. Uma colher de sopa, mais ou menos isso aqui. Essa é a linhaça dourada. Mais ou menos até assim? Até pode ser um pouquinho menos, porque ela é pesadinha também, né? Ó, isso aqui, quantos gramas isso dá? Em torno de 10 gramas? Dá mais ou menos uns 10 gramas. Mais ou menos uma medida caseira, assim, de 10 gramas. Uma dosagem boa para se consumir. E aí o que a gente está fazendo? A gente está recomendando às pessoas de consumirem uma porção no café da manhã, uma porção no meio-dia e uma porção à noite. Porque justamente são as principais refeições assim que acabam tendo um maior consumo de carboidratos e que a linhaça, por ela ter todas essas propriedades, que além do ômega 3 que eu acabei falando anteriormente, ela tem uma quantidade muito grande de fibra solúvel, que é a mucilagem. E é essa mucilagem que ela... Vai regular essa glicemia. Exatamente. O paciente não vai fazer pico glicêmico, ele não vai fazer, não vai subir tão... E aí ela segura. Então isso que é maravilhoso. Porque daí o que o paciente quer fazer? Ele quer comer um pão de manhã. Não posso comer pão. Pode comer pão. O senhor pode colocar a linhaça, pode colocar inclusive a linhaça no pão, ou às vezes o paciente não tem, né? Não consegue fazer o pão, ou vai na padaria e não tem o pão com linhaça. Então a gente está sugerindo também que ele coloque o pão junto. Ele vai passar alguma coisa no pão e coloque as sementes em assim. cima. As sementes seriam moídas ou inteiras? Pode ser inteira. Pode ser moída também, se quiser. Só que aí a gente não recomenda que se moa e se guarde por muito tempo. Oxidação, ácidos porque como graxos. ela tem muita gordura, então acaba se oxidando muito rápido e acaba ficando com aquele cheiro, sabe? E aí perde também perde parcialmente essas propriedades, né? Professora Elisângela, em relação a essa... Eu até vou chamar... Pessoal, acho que vou chamar de Elisângela, tá? Professora Elisângela, vamos ficar mais à vontade aqui. Elisângela, existe o óleo de linhaça, tá? Esse óleo de linhaça, ele teria a mesma função do que você comer
por exemplo, se eu vou comer vou usar uma quantidade menor de óleo de linhaça pela concentração, ele é puro, né? Quando eu estou pensando nos ácidos graxos essenciais e o ômega 9, é isso? Ômega 6, tem ômega 6 Tem também? ômega 6, Tá. tem. Uma quantidade menor, mas tem. Ômega 6, ômega 3 e ômega 9. Tá. Então, não precisaria, se eu pensar no ácido graxo como um antioxidante, ou um anti-inflamatório, um antirradical livre, eu usaria uma quantidade menor, porque está concentrado, tá? Então, eu usaria uma quantidade menor. Só que o custo disso também é muito bastante, mais elevado, né? Porque a extração é uma extração a frio também. Exatamente. Da e mesma assim, forma. Digamos assim, acaba se perdendo muito, né? Porque quando tu, claro que a linhaça ela tem uma quantidade bem importante de óleo, assim. Mas quando tu faz essa prensagem, assim, para te extrair só o óleo, tu acaba reduzindo muito, né? Tu acaba, tipo, não tem uma quantidade tão grande, assim, né? Um volume tão grande de extração. Sim. Então, ela acaba sendo bem mais cara, né? Eu fico imaginando, professora, eu fico imaginando, Elisângela, o seguinte, essa indústria que extrai óleo, isso passou pela minha cabeça agora, tá? Essa indústria que extrai óleo, ela poderia usar isso como a gente chama, fosse um farelo, e poderia, se fosse bem embalado e fosse, poderia fazer parte da alimentação escolar de toda a comunidade onde é produzido. Tá? Pensei nisso aí, pensei nessa questão. O que sobra dessa prensagem o que sobra da prensagem? Fibra, sobra antioxidantes, que provavelmente fica ali também na semente, as lignanas, né? Que espetáculo. Sobra proteína. Então a linhaça ela também tem uma quantidade de proteína bem importante, assim. Ela tem uma quantidade legal, assim, em de proteína. 100 gramas, mais ou menos, professora Elisângela, quanto teria de fibra no total? Tanto solúvel quanto insolúvel? Pois é, a Verônica, ela fez o resumo agora há pouco. Se eu não me engano, acho que uns 20 gramas, tá? Nossa, bastante. Mas não tenho certeza. Depois eu posso dar uma conferida pra eu ter falado melhor. Porque é importante. Mas é bastante, viu? É uma quantidade bem importante, assim, que tem para aquela quantidade que todos nós precisamos durante o dia, que é em torno de 25 a 30 gramas, mais ou menos, dependendo do adulto, né? Então, seria uma excelente fonte. Então, essas 3 colheres ali contribuiriam de uma forma extremamente significativa quando você fala em glicemia alterada. Muito. Realmente, ela é uma semente completa. É isso que eu digo, assim, ela é uma semente completa. Por quê? Ela tem uma quantidade expressiva de proteína. Ela tem, claro, ela tem mais gordura do que proteína. Se eu não me engano, uns 30 gramas de proteína e uns 100 gramas. 15 a 20 de proteína e uns 30 de lipídios. E daí depois vem o restante, né? Que daí entraria a fibra, as outras propriedades. Mas se a gente for pensar, então, ela é um alimento completo. Ela é uma semente completa. Por quê? Ela tem proteína, ela tem gordura, ela tem fibra, né? Que daí também é um carboidrato. Perfeito. E tem os antioxidantes. Então, assim, eu, fico falando muito, assim, da linhaça, porque realmente, cada vez mais a gente percebe, assim, o quanto benefício à saúde. Ela traz benefícios para a saúde. De certa forma, ela trabalha, a linhaça, gente, para vocês entenderem, quando a gente fala em nutrição, ela trabalha com promoção de saúde. Sim. Porque se você encontrar, quando nós falamos das doenças crônicas, né? E daí quando você fala em fibra, a gente pensa na regulação dessa glicemia, tá? Mas a gente tem uma coisa, quando a pessoa come uma quantidade maior de fibra, ela estará mais saciada. Exato. E aí eu já estou colaborando com a redução de peso, já estou colaborando com a redução da pressão arterial, sistólica e diastólica, e também com o quê? Com o perfil lipídico dessa pessoa. Sim. Gente, olha que maravilha, Elisângela. Eu fico encantada. E assim, né, tu falaste, né, da questão da saciedade, tu falaste da questão da dislipidemia ali, né, do colesterol elevado, a gente falou da glicemia, né, do paciente, e a gente esqueceu de falar um ponto muito importante, que é o intestino. Função a saúde do intestino. Intestinal. Já vamos falar sobre isso. Pessoal, até o segundo bloco, a professora Elisângela vai falar para vocês, sobre a saúde intestinal e a linhaça. Olha que maravilha, gente.
Programa Coma Bem aqui de volta, falando com a professora Elisângela do curso de nutrição e falando sobre um grão magnífico, um grão que tem a ver com saúde e faz parte da pesquisa da professora Elisângela. No bloco anterior, nós estávamos falando do papel das fibras em várias condições do organismo, diabetes, hipertensão, redução de peso, mas faltou alguma coisa importante. Professora Elisângela, o que faltou que nós acabamos o primeiro bloco falando? Saúde do intestino. É Super básico importante. hoje, né? Riquíssimo. Como a linhaça ela tem muita fibra, né? Então ela realmente faz com que o intestino da pessoa funcione. Claro que se a pessoa tomar água também, né? Ela tem que tomar água. Senão vai dar uma impactação. Senão vai piorar, né? Mas assim, ó, a linhaça ela tem a fibra que a gente chama que é a mucilagem. Isso eu acho que é importante ressaltar. Sim. A mucilagem ela é uma fibra solúvel e ela tem uma quantidade muito grande de fibra solúvel. Bom, toda a película da linhaça ao redor dela, dessa semente, ela é mucilagem. Tanto é que se vocês colocarem, digamos assim, uma colher de sopa num copo d'água e deixarem por umas 12 horas, vocês vão ver que essa água vai formar um gel. Por quê? Porque libera a mucilagem da película, da linhaça. Que maravilha, né? E todo esse gel é fibra. Ótimo, é fibra. Ótimo. E essa fibra, além de ajudar na questão do controle glicêmico, que nós já tínhamos conversado, ela auxilia muito na saúde do intestino das pessoas. Bom, tanto é que as pessoas evita aquele que a gente chama leaky gut, né? Aquela permeabilidade intestinal. E ela também acaba sendo um pré-biótico, né? Então Ótimo, ela por ser também tem vegetal. essa função, Ótimo. né? Da saúde Faz a intestinal, fermentação diminuindo bacteriana. a desbiose, toda essa questão também importante, Ótimo. né? E então, o que a gente percebe que quando a gente orienta as pessoas a comer linhaça, uma das respostas, além da melhora do controle glicêmico, é a saúde do intestino. Elas percebem uma melhora importantíssima, assim. Então, isso é muito legal, assim, da gente ressaltar também essa propriedade que a linhaça tem muito. Aliás, tem tudo. Nós estávamos falando anteriormente também, Elisângela, sobre a questão do custo, meio quilo. Quanto se eu usar 3 colheres de sopa e isso vai durar quantos dias? Se a pessoa consumir umas 3 colheres de sopa por dia, em 500 gramas vai durar mais ou menos uns 15 dias. Metade do mês ela consegue. E o quilo é de 14 a 15? Não, meio quilo. Meio quilo de 12 a 15 reais. Então Daria, um quilo em torno de 30 reais. Mas assim, ó, também isso varia muito, né? Porque nessas lojas de produtos naturais que eles vendem mais a granel, a linhaça, ela é mais barata. Olha, ela é bem mais boa barata. orientação para as pessoas. Pessoal, prestem atenção quando a gente fala, quando a gente faz recomendação de alguns alimentos aqui no programa Coma Bem, e a professora Elisângela trouxe muito bem isso aí. Nós estamos trabalhando, além de trabalhar a saúde, a gente está trabalhando com o bolso também, porque vocês imaginam, eu diminuí o meu consumo de laxante, eu diminuí a dosagem de glicose, diminuí o meu peso, a minha pressão arterial, diminuí a quantidade de medicamento. Pessoal, quando a gente fala em redução de medicamento, a gente está junto com os profissionais de saúde e com os médicos, eles são os responsáveis. Sim. Mas isso colabora. Nossa. Tá? E a professora Elisângela trabalha dentro dessa área no ambulatório da Casa de Saúde diretamente com esses pacientes que têm uma glicemia inadequada. Professora Elisângela, agora a gente vai falar de algo muito importante e algo extremamente prático. Gente, vou contar para vocês uma coisa. Então, eu acabei de receber das minhas parótidas uma quantidade fantástica de saliva, porque ela vai mostrar pra gente alimentos que a gente pode acrescentar e no final, aí quase no final, nós vamos ter uma surpresa fantástica. E a gente vai degustar aqui. Professora Elisângela, onde usar a linhaça na alimentação diária? Pois então, quando a gente fala assim, né, para o paciente, olha, o senhor pode consumir uma linhaça de manhã, de meio-dia, noite, isso a gente faz também quando nós fizemos as campanhas, né, do dia do autocuidado da pessoa com diabetes. Ótimo. Então, essas campanhas que acontecem geralmente na Praça Saldanha Marinho, aqui espaços em Santa Maria, públicos. Espaços públicos para atender exatamente a comunidade, tanto pessoas que têm diabetes como que não têm diabetes, a gente fala exatamente da linhaça. E aí, em uma campanha, a gente levou amostras de linhaça.
E muitas pessoas desconheciam, não sabiam que semente era essa. Nem o grão conheciam. Não conheciam o grão. Mas aí o que elas perguntavam, mas tá, e onde que eu posso comer, né? Tipo, elas não sabiam assim, tá, mas eu vou comprar mas eu posso comer. Eu digo, mas o senhor pode colocar na salada? Mas eu posso colocar na salada? Coloca aí, professora, dá um exemplo pra então, gente, assim, bem devagarinho. A gente pode colocar linhaça em tudo. Né? Lembra do pão que eu falei? O pão que tu pode polvilhar a linhaça, ou tu pode inclusive colocar e fazer esse Dentro pão da com massa. a linhaça dentro da massa. Pode ser moída e pode ser inteira. Pode ser moída e pode ser inteira. Coloca um pouquinho na salada aí pra gente ver, professora. Deixa eu só comentar uma questão assim, ó. Eu acho que é bacana, se a pessoa for moer, comer das duas formas. Ela também comer ela inteira. Porque sim. a inteira, ela acaba tendo mais propriedade da fibra. E ela moída, ela tem mais propriedade dos ácidos graxos, né? Então, assim, ela pode comer das duas formas, né? Mas eu acho que não deixar de comer ela inteira, eu acho que é importante. Então, a gente pode colocar... Só um pouquinho, professora, aí na salada, aí você já coloca um pouquinho no iogurte. Ó, a gente pode... como é que come? Não tem segredo, polvilha. Ó, só que tem que aproveitar todas as linhaça, sementes, não né? Aí legal das vezes assim é colocar uma porção no prato e colocar uma colher. Porque vai aproveitar mais. Que daí acaba consumindo mais ali, né? Mas até fica bonito, né? Esteticamente fica lindo, fica pode bonito. colocar marrom, pode colocar dourada, as duas. Aqui dá pra colocar no iogurte Dá também? Dá pra colocar no iogurte, aí tipo, mas como que eu vou comer no iogurte? Mas coloca no iogurte pra te ver que delícia, vai ter as sementinhas, a gente vai sentir aquele sabor. E vai também ficar ela crocante. nem tem, vai ficar mais crocante. Olha e ela só. também nem tem tanto sabor, né? Assim, Olha então, só. ó, fica muito mais bonitinho, ó. Pensa, Gostei, pura fibra, gostei. pura gordura do bem, proteína. Ai, gostei. Professora, me empresta aqui que eu vou aproveitar e vou colocar um outro alimento aqui que vocês trouxeram e que tá dando água na boca aqui, gente, porque o aroma tá maravilhoso. Esse feijão, gente, o feijão nosso de cada dia com a semente nossa de cada dia. E sabe que o feijão é legal também, porque às vezes a gente acaba recomendando para crianças, né? Crianças mesmo que precisam ter esse controle e assim podem consumir, né, a semente de linhaça. Sim. Só que daí elas não querem consumir, digamos, na salada. Aí a gente sugere coloque no feijão. As crianças não vão sentir. Elas acabam, acho que não sentem o sabor, né? Sentem um pouquinho de crocância, mas elas não acham ruim, elas acham gostoso de comer. Então é uma outra opção. E sem falar que o feijão, geralmente a gente oferece ele quente, né? Sim. Então, quando essa linhaça ela acaba sendo aquecida, ela já libera vai mais liberando lignanos. a mucilagem, a Mucilagem, fibra, né? ótimo. Então, isso também é bom, sabe? Meu Pode Deus. colocar assim, não como feijão. Então, coloca no arroz. Ou coloca na lentilha se não comer feijão. Coloca na lentilha, exato. Mas assim, ó, pode colocar na alimentação, no almoço ali, no que for comer na salada, enfim, no feijão, no arroz. Naquelas comidas mais simples, né? A gente pode trabalhar nas comidas mais e simples. que é o que as pessoas acabam consumindo mais, né? Então a gente tem que falar exatamente. Por isso que a nutrição está presente de forma tão simples, É. de forma tão nutritiva. Eu queria mandar um recado, sabe para quem? Para a Laís, lá na TV. Queria mandar um recado para a Laís lá na TV. Ó, vamos colocar na alimentação do seu filho, presta bem atenção, Laís. O Augusto vai comer melhor, viu, Laís? Mas, Elisângela, eu vi que você também fez uma panqueca aqui. Só pegou ovos, linhaça e... é isso? Essa é aquela crepioca, né? A gente colocou, nós sim. colocamos ovos, colocamos uma colher de farinha de tapioca e a semente de linhaça. Ótimo. E aí, né, colocamos um pouquinho de sal e colocamos na frigideira. Então, isso aqui também é um lanche, né? É um lanche super saudável. Pega, porque tu pode coloca colocar. uma... Meu Deus, eu vou colocar um vegetal aqui em cima. Pode colocar, pode dar uma temperadinha, né? E tu pode Não colocar. precisa nenhum óleo aqui. Isso aqui não estava no script, tá, gente? E pode colocar, sabe Eu vou o que comer. também que fica gostoso? Um queijinho. Dá pra Gente, colocar ó, também. vou experimentar, vou ver se é bom. Esperem, daqui a pouquinho tem uma surpresa maravilhosa. Gostoso, né? Uma delícia. E assim, ó, gente, por que eu acabei fazendo a crepioca? Porque ela é rápida pra fazer, ela é prática, não é algo assim que, tipo, leva muito tempo pra fazer. Então, rapidinho, tu mexe ali o ovo, mexe ali a farinha, coloca ali linhaça e pronto, já coloca na frigideira. Então, isso também acaba sendo um lanche rápido, né? Que a gente pode comer. Fácil. Lembrando, né? Rápido, gostoso e controle glicêmico, ácidos graxos,
né? Pensando na dislipidemia, lá no colesterol elevado, fibra, Tudo junto. antioxidantes. E tem um carboidrato ali junto também, né? Se tem um tapioca, tem um carboidrato. Aí tem essa questão, né? Que as pessoas, eu não posso comer porque eu vou fazer pico comendo carboidrato. Pode, mas tu tem que tentar Fibra junto. equilibrar de alguma forma. Agora a gente tem uma surpresa maravilhosa. Nós temos uma acadêmica que sempre colabora com a gente, está trabalhando como bolsista voluntária com a professora Elisângela lá no ambulatório. A nossa querida Carmelita, que já é uma grande padeira, e hoje ela vai trazer para nós uma surpresa. Nós vamos comer aqui, gente. Pensar na linhaça de cada dia, não o feijão de cada dia. Traz pra gente aí. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, olha que lindo. E eu tenho que contar, posso contar, Prof, rapidinho? A Carmelita, ela disse que queria fazer o pão, mas ela disse que ela queria colocar o pão para assar próximo do programa, justamente para o pão estar pronto durante o programa. Ai, Carmelita, a Carmelita... Gente, vocês não imaginam o aroma disso aqui. Tá Gente, eu não vou comer porque ainda acho que devo ter algumas linhaças por aí espalhadas, né? Mas, professora Elisângela, Carmelita, muito obrigada. Lembrar que a nutrição com coisas simples promove saúde, tá? Então, quando a gente pensar no feijão nosso de cada dia, não é, Elisângela? A linhaça nossa de cada dia nessa promoção de saúde. Pode estar presente em qualquer lugar. Vocês aceitam um pedaço? Aceitam um pedaço? Eu vou comer, tá? E eu vou deixar que a professora Elisângela encerre o programa e diga para vocês por que comer e como comer linhaça. Rapidamente, professora. Como que eu vou encerrar o programa? Vai encerrar o programa aí pra gente enquanto eu como, né? Claro. Não tem segredo, né? É colocar a linhaça em qualquer preparação que a gente faz, né? Seja de manhã, seja num lanche, seja no almoço, seja no jantar. E o que mais que tu falou? Tudo isso, tá bom? Perfeito. Tá bom. Até o próximo programa, gente. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.